Salve, salve pessoal, tudo bom? Vamos agora avançar para a segunda parte da oficina, a segunda grande etapa de aprendizagem, que é composta por 3 semanas. Então, nós estaremos durante 3 semanas falando sobre a essência da inovação social, a essência do empreendedorismo social, a essência dos negócios de impacto, que são os problemas sociais. Muito bem, ouvi daqui vocês respondendo isso já. Então, vou compartilhar aqui o material da aula de hoje. Lembrando que esse material ele está sempre disponível para vocês no nosso Drive, aquele Drive enviado no início da oficina. E relembrando também quais são essas etapas da trilha, né? Elas seguem uma lógica, que é aquela lógica do meu livro de 2015, Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social. Então, a gente teve uma primeira etapa com 2 semanas, né, que foi essa de introdução, em que na primeira semana a gente trabalhou competências empreendedoras. Vocês estão acompanhando as 15 competências e vendo aquelas que vocês pretendem desenvolver. Na semana passada, a gente trabalhou conceitos de empreendedorismo social, negócio de impacto e inovação social, e entendemos que esse vai ser o core, né, dessa oficina. E agora a gente passa para problema social. Vejam que as outras 4 grandes fases são as outras 4 etapas, são as 4 grandes fases para o desenvolvimento de um negócio social, de um negócio de impacto, e para que você se candidate a ser um empreendedor social, um agente de mudança. Certo? Vamos então lá para o problema social, e essa etapa da nossa oficina ela é dividida em 3 semanas. Então, nós teremos essa primeira semana em que a gente vai falar sobre tipos de problemas, depois a segunda semana, caracterização, e a terceira, compreensão. Nessa primeira semana, nós vamos ter 2 vídeos e a aula ao vivo. Na segunda semana dessa etapa, nós vamos ter 2 vídeos e não teremos aula ao vivo, porque dia 21 é feriado aqui em Brasília, mas eu vou gravar um terceiro vídeo com as atividades que vocês vão fazer. E na terceira semana, aí nós vamos ter um vídeo só, porque aí já vocês vão ver que já vai começar a reduzir a parte teórica nessas 2 etapas, tanto problema quanto solução. A gente vai reduzir muito a parte teórica, vai ter um vídeo curto e vocês vão ter mais tempo aí para aprofundar a pesquisa do problema social que vierem escolher. Então vamos lá, para tipos de problemas sociais. Então a gente tem dentro dessa a gente pegando aquela analogia, né? Se vamos dizer que o problema social é uma grande árvore, e aí a gente tem 3 grandes troncos nela, e a gente escolheu um tronco que são os tipos, e nesse tronco a gente tem aí 6 grandes galhos que nós vamos explorar. Então, esse primeiro vídeo a gente vai trabalhar os itens A e B, e no segundo vídeo, também desta semana, a gente trabalha os itens C, D, E e F. Vamos para os conceitos iniciais, então. Quando a gente fala, primeiro vamos falar do que é problema, né? A gente fala tanto essa palavra, né, durante a nossa vida. Não, estou cheio de problema, estou com um problema na minha vida, problema no trabalho, problema em casa, problema para lá, problema para cá. Tem uma metodologia de aprendizagem chamada aprendizagem baseada em problemas. Enfim, a gente usa essa palavra com tanta frequência na nossa vida e às vezes a gente não para refletir sobre qual o significado da palavra problema. Mas eu tenho um significado muito simples, um conceito muito simples de problema, que problema é a diferença entre uma situação ideal e uma situação atual. Então, a gente imagina que nós temos uma situação ideal, por exemplo, minha situação ideal sei lá, pesar 80 quilos, certo? Estou pegando um probleminha leve, não é um problema grande. E a minha situação atual, estou pesando 88 quilos, um exemplo. Então, eu tenho um problema aí, eu tenho uma diferença entre uma situação ideal e uma situação atual, e eu preciso corrigir buscando aquilo que é ideal, tirar esse gap, né? Que às vezes pode ser grande, a gente tem uma espécie de uma régua aqui, às vezes pode ser menor. Quanto maior o gap, quanto maior a diferença entre situação ideal e situação atual, maior o problema que a gente tem, né? Quanto menor, por exemplo, se eu estivesse pesando 190 quilos, né? Olha a diferença entre a minha situação atual, 190 quilos, e a minha situação ideal, que era 80 quilos. Então, é para vocês terem uma noção. Esse é um conceito simples de problema, mas que a gente pode usar para tudo. Né? Bom, e aí a gente avança, porque no nosso caso a gente está falando de problema social, que na literatura vocês podem ver tanto como problema social quanto como problema público.
certo? Muito importante isso, porque se vocês forem avançar, quando vocês forem avançar, investigar um pouco mais, vocês vão ver que alguns autores usam problemas sociais, outros autores usam problemas públicos. É a mesma coisa? Exatamente não. Mas digamos que 90% do uso desses dois termos se aplicam à mesma coisa, certo? Se aplicam à mesma coisa. E problema social, no nosso caso, é uma situação considerada negativa ou alarmante, que gera desequilíbrio, injustiça ou né, sofrimento a um grupo de pessoas. Então, a gente tem uma situação que é a situação atual, né? Lembra que problema é uma diferença da situação ideal para uma situação atual? Então, a gente tem uma situação atual considerada como negativa, alarmante e que vai gerar algum tipo de dor, sofrimento, desequilíbrio, injustiça para um grupo de pessoas. Quando a gente entende isso, a gente imagina que tem uma situação ideal. Então, a gente tem um problema social. Esse é o termo, esse é o conceito que nós vamos usar e a gente vai explorar uma série de problemas sociais aqui para trazer esse conceito de uma forma um pouco mais concreta. Mas para que o problema social exista, a gente precisa de dois critérios. Os critérios objetivos e os critérios subjetivos. Que história é essa de critério? Então é o seguinte, vamos pegar uma situação concreta aqui como exemplo para vocês. Imagine que no bairro que vocês moram, existem 18 famílias morando na rua, ali no bairro que você mora. Estou pegando problemas bem banais. Ou imagina, por exemplo, que, sei lá, as crianças do seu bairro, todas elas só comem 2 vezes ao dia, certo? 2 vezes ao dia. Então, eu trouxe para vocês duas questões muito objetivas. Duas questões. Primeiro, todas as crianças do seu bairro comem 2 vezes ao dia e há 18 famílias morando na rua no seu bairro. Certo. Essa é uma questão, é uma condição social que existe. Ponto. Não há julgamento de valor a partir delas. Enquanto não há esse julgamento de valor, isso não é um problema social. O problema social ele surge quando entra também um critério subjetivo, ou seja, a crença de que aquela condição é negativa e por isso precisa ser mudada ou enfrentada. Veja que isso aqui é muito importante, certo? Isso é muito importante, porque enquanto você ou outras pessoas, ou empreendedores sociais, ou o Estado não entenderem que comer 2 vezes ao dia é uma situação negativa, aquilo não é um problema social. Aquilo é apenas uma condição da realidade, uma condição social. Enquanto alguém não entender que 18 pessoas morando dentro de um bar, 18 famílias morando na rua, num bairro, não é uma condição negativa, aquilo não é um problema social. Ou seja, o problema social ele surge quando esses dois critérios eles se somam. Existe um fato na realidade, critério objetivo, e existe uma interpretação por parte de um grupo da sociedade que entende que aquele fato ele é negativo, ele gera algum tipo de problema, ele gera algum tipo de injustiça e que precisa então ser mudado, ser alterado. 2 exemplos concretos. Eu trabalhei isso muito no meu segundo livro, Políticas Públicas e Empreendedorismo Social na Educação. Que é o seguinte, vamos pegar o caso das políticas públicas, né? Que foi essa ótica que eu trabalhei nesse livro. Você tem governos, passa governo, entra governo, sai governo, que eles entram e saem com critérios subjetivos, ok? Tem um governo que entra e que ele entende que, sei lá, que ele entende que uma criança sai da escola sem saber, sem ter educação financeira, isso é um problema. Tem um outro governo que entra e ele entende que isso não é um problema, que tem outras coisas que podem ser um problema. Vejam que são 2 critérios subjetivos diferentes e que não alteram um critério objetivo, que é a criança que sai da escola brasileira, ela não tem educação financeira. Então, quando você entra com um critério subjetivo, um governo olha e fala, olha, isso é um problema, isso é uma, olha lá, é uma condição negativa e por isso deve ser enfrentada e mudada. Quando eu entro com esse elemento subjetivo, subjetivo vem de sujeito, ou seja, interpretação humana, quando eu entro com essa ótica,
Ah, então aqui é um problema. Então, nesse sentido, há uma ação para mudança. Assim ocorre com o empreendedor social. Às vezes, as políticas públicas, os governos, às vezes não, muitas vezes, principalmente no Brasil, eles não entendem eles não entram com critério subjetivo, eles não entendem que o que está ocorrendo é um problema, e o empreendedor social, então, que ele vai lá e leva essa ótica subjetiva dele para resolver aquele problema. Então, nesse segundo livro meu, eu trabalhei muito essa ótica, né? Dentro dos problemas educacionais, quais são os critérios das políticas públicas e quais são os critérios de alguns empreendedores sociais na área da educação? E a gente vai ver que esse olhar subjetivo é bem diferente quando a gente fala do empreendedor social e de uma política pública, pelo menos no estudo que eu fiz, é um recorte muito pequeno ali e tal. Então, para um problema social existir, é necessário esses dois critérios. Junto com esse link desses vídeos, eu mandei 2 textos meus, que exploram um pouco sobre esses aspectos subjetivos, né? Um texto se chama Aqui tem um problema, ele é nosso, e o outro 3 passos para se tornar um agente de mudança. Os dois estão no meu site, Mude Você o Mundo, e eu mandei o link para vocês aí. Certo. Então vamos lá. Que tipos de problemas existem aí para os empreendedores sociais resolverem? Quando a gente fala do campo social, empreendedorismo social, negócio de impacto social e inovação social, a gente está tratando de o quê? Questões da sociedade, fenômenos, realidades, acontecimentos dos campos sociais. E quais são esses campos sociais? Então, há várias formas de organizar isso. Então, eu vou trazer aqui algumas delas para a gente explorar. Então, não são todas. No Brasil, se tem uma coisa que nós temos, são problemas sociais. Então, aqui é só um recorte do recorte do recorte. Veja, toda vez que eu trouxer os tipos de problemas, por favor, interpretem dessa forma. A gente sempre vai começar falando do geral para o específico, entendendo que isso vai, vocês no trabalho, vocês vão avançar muito no específico. Vocês não vão trabalhar com questões gerais, certo? Quando vocês forem identificar o problema de vocês, as ferramentas que eu vou trazer para vocês, vocês não vão chegar a se falar, eu atuo na área da saúde. Não, esse é o campo geral que você atua. Mas que área dentro da saúde? Aí, sei lá, vamos dizer que, sei lá, vou falar o nome de alguns alunos aqui da sala. A Denise fala, não, eu vou trabalhar com doenças mentais, né? Ou doenças emocionais. Aí a Bárbara fala, não, eu vou trabalhar com a baixa expectativa de vida. Aí o Ronaldo fala, não, eu vou trabalhar com a baixa expectativa de vida de pessoas que moram na Caatinga brasileira. Aí entra o Rui e fala, não, vou trabalhar com problemas respiratórios. Veja, aqui nós temos diversas categorias dentro de um grande grupo chamado saúde. E se eu pegar uma categoria dessa e abrir, eu vou ter diversas outras subcategorias. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, ok, a gente tem alguns problemas. A obesidade é um problema social, né? Engraçado que pela primeira vez na história, o mundo hoje tem mais pessoas obesas do que pessoas que passam fome, né? Esse marco foi atingido há cerca de 4 ou 5 anos, não me lembro ao certo, e a gente inverteu, então, um grande problema social da humanidade que ainda existe, certo? Ele não acabou, que é a fome. A gente um outro problema relacionado à saúde, e os dois são relacionados à saúde alimentar. Veja, uma outra categoria maior do que que está entre saúde e obesidade, a gente tem uma categoria chamada saúde alimentar. Ele ultrapassou a fome. Então a gente tem 2 grandes problemas: pessoas que se alimentam muito mal, por isso ficam obesas, e esse problema ele gera uma série de efeitos. E comecem agora a prestar atenção em toda vez que eu uso essa palavra, causa e efeito, porque a gente vai ter uma atividade sobre isso, a gente vai explorar muito isso, que é o pensamento sistêmico. A obesidade ela vai gerar uma série de outros problemas, que por sua vez vai gerar uma série de outros problemas. Então, a pessoa que é obesa, às vezes ela vai começar a ter problema de diabetes, hipertensão. Aí a pessoa que tem hipertensão, ela vai começar a ter problema de absenteísmo no trabalho. Olha os efeitos. Aí a pessoa que tem absenteísmo no trabalho, ela vai começar a ter dificuldade para arrumar emprego. Aí a pessoa que tem dificuldade para arrumar emprego, ela vai começar a ter dificuldade de honrar suas contas. Aí ela vai perder a sua qualidade de vida, que por sua vez, quando perde a qualidade de vida, às vezes ela perde o acesso à educação, acesso a... Então é uma cadeia. O nome disso é pensamento sistêmico, um dos 3 pensamentos que eu vou estar trabalhando nessa disciplina e reforçando aqui com vocês. E em especial agora nesse módulo de problema. Então, baixa expectativa de vida, em algumas regiões mais do que outras.
aqui no Distrito Federal nem tanto, a depender da região, logicamente. Doenças crônicas, né? A gente tem muitas doenças crônicas, em especial para algumas faixas etárias aí da população brasileira, estou falando só de Brasil. Problemas respiratórios, agora a gente tem um grande problema social que se chama Covid-19 e que gera problemas respiratórios e que, por sua vez, está gerando uma série de outros problemas que a ciência ainda não está conseguindo mapear tudo. Algumas pessoas ficam com sequelas neurológicas, outras ficam com sequelas cardíacas, outras ficam com sequelas respiratórias. Então, vejam, cada vez que eu falo um campo desse é um problema social, é um empreendedor social que pode estar lá, é um negócio de impacto que pode estar atuando em algum desses campos. Retomando lá o conceito de empreendedor que nós usamos lá atrás. Empreendedor é aquela pessoa que age mobilizando recursos a partir da identificação de ideias e oportunidades para criar valor social a outras pessoas. Então, opa, peraí, aqui tem uma oportunidade. É uma oportunidade de resolver esse problema. Então, muitas pessoas estão tendo, vamos dizer, que se descubra que é uma doença que deixa sequelas cardíacas, um exemplo. Em 80% das pessoas que têm, um exemplo, tá? Isso não existe ainda. Espero que não exista. Aí você fala, opa, se 80% das pessoas que têm Covid tem a Covid, elas ficam com uma sequela cardíaca, então a gente vai. Tantos milhões de brasileiros tiveram Covid nos últimos 2 anos, então a gente vai ter um percentual enorme de brasileiros com problemas cardíacos. Isso é uma oportunidade de criar uma solução para esse problema social. Que tipo de solução eu posso desenvolver que ataque o problema cardíaco e que seja sustentavelmente financeiro? Acidentes em estradas, né? Diabetes, saúde bucal, SUS ineficiente, há vários e vários problemas no campo da saúde. Vamos para o outro campo social agora? Dependência. Então a gente tem a dependência de muitas coisas. Hoje a gente tem a dependência do álcool, e o consumo do álcool cresceu muito durante essa pandemia. As pessoas estão bebendo muito mais, trancadas em casa. A gente tem a dependência do cigarro, que tem reduzido bastante aí no Brasil. Na Europa, nem tanto. A gente tem a dependência de drogas ilícitas. Não estou falando de uso recreativo, estou falando de dependência. A gente hoje tem dependência de tecnologia, dependência de videogame, são dependências emocionais gravíssimas. Não sei se vocês já andaram pesquisando, mas se vocês derem para pesquisar aí na internet, se fala muito sobre esse tipo de dependência. Talvez até onde nós possamos ser dependentes de redes sociais, né? Fica grudado lá o tempo todo. Não estou falando quem olha eventualmente e tal, mas tem gente que fica grudado o dia todo. Tudo que faz com o celular do lado. E isso é um problema psicológico, precisa de tratamento, é um problema social. Tem até vocês já devem ter ouvido falar, uma doença recente chamada FOMO, Fear of Missing Out, né? FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, FOMO, que é o que? É o medo de perder alguma informação, alguma notícia, alguma coisa. Então você está o tempo todo ali conectado, plugado, entrando em tudo quanto é site, comprando livro, assistindo vídeo, aquela coisa toda, que por sua vez gerou um outro tipo de doença que está sendo muito falada agora, principalmente durante a pandemia, que se chama de informação, né? Infoxication, ou infoxicação, que é a intoxicação por excesso de informação, né? As pessoas ficaram tão plugadas agora durante a pandemia, curso, live, livro, notícia ruim, que elas começaram a ter uma intoxicação por informação, e isso já está sendo estudado, já está sendo trabalhado também. Então, são dependências, né? Dependência de informação, dependência de videogame, dependência de rede social, que são as dependências modernas, e tem esses outros tipos de dependência que são mais históricas. Problemas sociais aí também. Crimes e controle social, né? Então, a gente tem, aqui no Brasil, nós temos muito problema de violência, né? Então, a gente tem crimes violentos, crimes contra a propriedade, crimes contra os costumes. E aí você fala, mas isso aí não é responsabilidade do empreendedor social, né? O empreendedor social, isso é coisa da polícia, da justiça. A polícia, ela trabalha na repressão, no controle, muitas vezes na prevenção, no Brasil pouquíssimo, né? Mas o empreendedor social, ele pode trabalhar como? Na prevenção, na proteção,
criando elementos que diminuam esses índices, ou seja, criando elementos que gere algum tipo de impacto social positivo. Quando você tem um negócio de impacto que comprovadamente diminui os crimes violentos, você tem aí um fator de mensuração de impacto, que é o que a gente vai falar lá atrás, que é o que eu vou começar a provocar vocês agora, para vocês ficarem de olho em termos de avaliação de impacto. Corrupção, né, que a gente quase não tem aqui no Brasil, isso é um problema social raro aqui. Não lembro a última vez que eu ouvi falar e vi alguma coisa sobre corrupção aqui no Brasil. Crimes cibernéticos, e cada vez crescendo mais essa questão, a gente tem agora exposição de intimidade, a gente tem agora os deepfakes, né? Então as pessoas elas pegam a sua imagem e colocam num vídeo pornográfico o seu rosto, e aí parece lá no vídeo pornográfico que é você que está lá e tal, no rala lá. E aí até explicar que não é você, até explicar que aquilo é um deepfake. Imagina a tragédia que ocorre na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar. Então, isso é um crime cibernético, que é muito comum. Então, invasão de conta, dados pessoais, a pessoa invadir seu computador e depois cometer prática de extorsão. Então, existem negócios de impacto que trabalham com segurança e proteção, buscando diminuir o impacto negativo desse tipo de crime. E reinserção social de ex-detentos, no Brasil não existe muito ainda essa cultura. Não vou fazer um juízo de valor a respeito disso, é um tema realmente polêmico aqui no Brasil, e essa disciplina ela não tem esse intuito, que é como se olha para o detento no Brasil, mas há alguns países da América Latina, por exemplo, México, Chile, que trabalham muito projetos de reinserção social do detento, como incentivando o empreendedorismo deles dentro ainda da prisão. E não é o empreendedorismo do mal, não, né? Não é vendendo coisas ilícitas lá dentro da prisão, não. É justamente trabalhando com oportunidades, primeiro com um trabalho fortíssimo de educação empreendedora, depois estimulando para que eles encontrem oportunidades. E aí existem períodos da semana em que há uma visitação para quê? Para que a comunidade faça as compras ali nas mini lojas que são criadas por eles. Então, há várias possibilidades, e aí, quando ele sai, ele já tem todo o know-how e ele leva aquele negócio, aquele pequeno negócio, um negócio pequeno, às vezes amplia, para a sociedade. Essa foi uma forma de romper a dificuldade que havia, que é no mundo todo, das empresas contratarem pessoas que são oriundas do sistema carcerário. Então, esse é um problema social, e há muitas oportunidades aí de solução aqui no Brasil, em especial. Educação, né, gente? Educação é um tema que eu estudei, o meu segundo livro é sobre isso. E aqui tem muito problema social, né? A gente tem, no Brasil, grande problema da educação básica, ensino médio, é o quê? O problema da qualidade. Qualidade é um conceito muito amplo, né? Você fala qualidade para a pessoa vai achar outra coisa. Se a Carol fala qualidade para a Beth, que são duas alunas da turma, cada uma interpreta qualidade de uma forma, então qualidade é um conceito polifônico, de várias interpretações, de vários sons, de várias interpretações. No Brasil, o problema da qualidade é simples. A pessoa passa muito tempo na escola e não aprende. Então, o jovem brasileiro passa 9 anos estudando, no mínimo, se não evade, porque esse é um outro problema, evasão escolar, era o problema principal no Brasil, né? Agora o Brasil não tem mais tanta evasão, o Brasil tem um problema da permanência, o problema da qualidade. A evasão ainda continua, mas ainda não é mais o problema prioritário. Primeiro era o acesso, né? O acesso continua, mas já melhorou muito. Hoje, praticamente toda criança está na escola, por mais que não aprenda, está na escola. Aí depois virou o quê? A evasão. Aí entra e sai, entra e sai. Aí agora é a qualidade. Então, esses 3 problemas existem, só que o foco principal das políticas públicas brasileiras é a qualidade. Então, a pessoa está 9 anos, ela sai de lá 9 anos sem saber interpretar um texto básico, sem saber fazer as 4 operações matemáticas, sem saber nada.
Eu mesmo, por exemplo, passei o ensino médio todo estudando em escola particular, fazendo inglês, tinha disciplina de inglês e saí sem falar nada, tive que fazer um cursinho de inglês, etc e tal, estudar muitos anos inglês. Isso é qualidade. Não faz sentido, né? Não é um serviço que não tem qualidade. Se você passa um tempo estudando e não aprende, tem algo de errado. Né? E isso ocorre no ensino superior também. Você passa ali 4, 5 anos, às vezes, estudando numa instituição de ensino superior para ser aprovado em tudo, né? Vai ali empurrando a barriga, trabalha em grupo aqui, empurra daqui, prova moleza daqui, cola dali, vai, né? Aí no final você sai, tem que exercer a profissão, sem saber o que fazer. Isso é um problema de qualidade, né? A forma como a educação se opera, ela não garante que a pessoa saia ali com um nível mínimo de qualidade. Analfabetismo, falta de vaga, infraestrutura precária, né? A gente tem uma foto aí, por exemplo, imagina estudar assim, né? Déficit de professores, a má qualificação de professores, déficit de gestores, má qualificação de gestores. Essa é uma grande oportunidade para empreendedores sociais, qualificar professores e qualificar gestores de educação. Há muitas oportunidades nesse sentido, inclusive tendo o próprio Estado como cliente do negócio de impacto, que o Estado às vezes não consegue fazer, na maioria das cidades e estados não consegue fazer, e educação de caráter, né, valores e virtudes, que, na minha visão, é o pior problema social do Brasil, né, são os valores que nós temos, por exemplo, falta de confiança crônica, né, o brasileiro é desconfiado por natureza, né, melhor não confiar, né? Uma expressão nossa, né, melhor não confiar e tal, e o tal do jeitinho brasileiro, né, que é o que é você tentar adaptar todas as circunstâncias a como você vê o mundo, e aí nunca existe uma regra, né, porque toda vez o brasileiro cria uma regra intermediária, é o jeitinho, né, então é impossível ter regra. Por exemplo, máscara não, máscara é o seguinte, máscara, no meu caso, eu vou usar aqui, ó, com o nariz para fora, né? A outra, não, no meu caso, eu uso aqui, ó, no queixo, e aí quando eu cruzar com alguém, eu ponho. Quando eu sair, aí o outro fala, não, no meu caso eu não uso, porque eu não vou usar. Aí o outro fala, não, no meu caso eu uso a máscara. Não tem regra. Um país assim não tem regra, porque cada um dá um jeito, cada um interpreta. Né? Ah, vaga aqui de deficiente. Não, eu só vou parar 5 minutos aqui porque eu vou no supermercado ali. Outro, não, hoje eu estou com pressa, ninguém vai ver. Não, nessa vaga aqui ninguém para, idoso não para, eu vou parar aqui. Então, cada um vai criando uma regra intermediária. Só que quando isso se amplia para a sociedade, o que acontece? A gente não tem regra alguma. Porque cada um tem a sua própria regra. E isso ocorre em tudo, gente. Isso ocorre em tudo. É uma coisa assim, se você observar no seu redor, no seu cotidiano, e às vezes até na gente mesmo, porque a gente está nessa cultura. A gente está o tempo todo criando regra intermediária para agradar a nossa forma de ver o mundo. É elevador, agora com a história de Covid, pô, aqui no prédio todo, eu moro em apartamento, vira e mexe tem estresse, né? Ah, não vou, eu só vou até aqui o primeiro andar. Eu falei, a regra aqui é só uma pessoa por elevador. Eu tenho que ficar sendo chato aqui, o chato do condomínio, né? Pô, o povo não tá vendo, o pessoal morrendo no hospital, um dos lugares que mais transmite Covid é pelo elevador, e o pessoal, não. Aí outro dia um bombeiro, cara com uma farda de bombeiro, eu entrei, eu no elevador da garagem pro térreo, ele entra no térreo, aí ele vai entrar, ele, boa noite, tudo bom? Eu falei, amigo, a regra aqui e tal, ele falou, tá, desculpa, sai. Então assim, todo mundo vai criando algumas regras assim no dia a dia, e aí você tem um problema de não cumprimento de norma. Aí o que o legislativo faz? Cria norma, cria norma, cria norma, cria norma, achando que criar norma vai resolver o problema do Brasil. Só que o problema não é a criação de norma. O Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo, a nossa Constituição é gigantesca, lei para tudo, né? Se vocês tem até piada, meme, lei que é para isso, lei para aquilo, umas leis ridículas e tal. O problema não é a lei, o problema é o cumprimento. Né? O brasileiro não consegue cumprir lei. Então, essa é uma educação de caráter, de valores. Né? Tem um livro muito bom, que eu recomendo muito também para vocês, que fala sobre. Ele faz uma análise histórica comparativa dos países que dão certo e dos países que não dão certo. E, de uma forma bem geral, os países que dão certo são países que têm instituições fortes, ou seja, grandes regras saudáveis, sólidas e que são cumpridas pelos seus cidadãos, né? E regras saudáveis, importante. O nome desse livro é Por que as Nações Fracassam, de 2 professores do MIT, que agora eu não vou lembrar o nome. Eu li logo que lançou em inglês ainda, chamado Why Nations Fail. Fantástico esse livro. É um livro de fôlego, assim, porque é um livro que traz muito dado histórico, muito exemplo concreto, e é um baita livro, assim, livrão realmente para quem quiser entender um pouco da influência das instituições nas nações.
A gente tem problemas familiares, né? Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas quando eu estudei lá na Finlândia, eu fui comentar a área que eu atuava com um professor, eu sempre conto esse exemplo, né? Eu fui comentar com um professor lá que a área que eu atuava, eu falei que era empreendedorismo social, negócio de impacto e tal. Aí ele, curioso nisso, né? Que é uma área que não é desenvolvida lá, né? Eles têm muito empreendedorismo, mas não fala muito disso. O que é isso? Aí eu fui explicar para ele. Aí ele, e tal. Por quê? Porque lá não tem muito problema social e o modelo, a organização, a estrutura de proteção social criada pelo Estado finlandês, ela faz com que tenha pouquíssimos problemas sociais. Pouquíssimos. Aí ele, que interessante e tal. Aqui a gente tem alguns problemas sociais. Por exemplo, muitos divórcios, né? Alcoolismo. Então, veja, não que isso não seja válido, mas olha os problemas sociais que eles têm lá e olha os que nós temos aqui, né? Lá, alcoolismo. Aqui, falta de comida. Né? A pessoa não come, não bebe água, né? Vai, quiçá, tomar uma cervejinha. Lá é divórcio em excesso. Aqui, violência contra a mulher, espancamento, né? Feminicídio. Então, eu não tô querendo ficar falando só mal do Brasil, não. Até porque deveria, nesse momento, deveria falar mal do Brasil. Mas eu acho que isso é uma coisa que também me incomoda, é quando a gente começa a falar dos problemas do Brasil, aí sempre chega alguém totalmente aéreo e fala, isso é síndrome de vira-lata. Nunca nem leu o livro, não sabe de onde essa expressão surgiu, não sabe o contexto e fica usando síndrome de vira-lata, síndrome de vira-lata. Não é. Quem está aqui, quem vai mudar esse país somos nós, não é? Cada um aqui na sua área, empreendedor social ou não e tal, somos nós. Então, se a gente não tiver a condição de identificar os problemas que o nosso país tem, que é esse o primeiro passo, a gente não tem como propor solução, né? Tudo começa com a identificação do problema, para o empreendedor social, para os negócios de impacto e para um país. Enquanto o país não identifica suas dores, não cria um projeto de nação, não vai resolver problema algum. Então, a minha intenção de ficar apontando aqui não é ficar falando mal, não. Apesar de que merecia, volto a falar. Mas é para a gente conseguir mapear e ter uma lucidez do lugar que nós estamos e do que nós precisamos fazer para mudar esse lugar que nós moramos, que nós vivemos. E lá, então, tinha essas questões, né? São dois tipos de problemas completamente diferentes, mas são problemas, né? Violência doméstica, abuso nas relações íntimas, abandono físico e emocional. Lá no Instituto Sabin, que é onde eu trabalho, ele tem um projeto fantástico chamado Ludoteca, que são espaços lúdicos que auxiliam o poder público na oitiva, no suporte, na escuta de crianças que foram vítimas de violência, né? Então, o Instituto Sabin ele estabelece parcerias com órgãos de saúde, órgãos da justiça, da segurança pública e cria esse espaço lúdico onde as crianças elas conseguem ter um pouco mais de liberdade para relatar para um profissional adequado qual foi a violência que elas sofreram e aí sim um processo na justiça seguir e ela receber todo o suporte, porque às vezes é muito difícil, às vezes a pessoa que comete violência ameaça, a criança não fala, então é muito bacana esse projeto, aí o Instituto ele doa, hoje são 114 ludotecas no Brasil, é muito bacana, depois quem quiser entrar lá no Instituto Sabin, tem lá o projeto Ludotecas. A gente tem também problema de habitação. Na aula passada trouxemos alguns casos, né? Vocês trouxeram o caso do Moradigna, que atua no déficit qualitativo da educação. Eu trouxe do Vivenda também, que atua no déficit qualitativo. A gente tem problema de saneamento, falta de casa própria, regularização fundiária. Aliás, tem muitos negócios de impacto que atuam na área de regularização fundiária, pessoas em situação de rua e desastres naturais. Pulando agora um pouco aqui para questões financeiras, né? Porque às vezes as pessoas não entendem ou não, o empreendedor, ele acha que a questão financeira ela não é um problema social. E porque veja, quando a gente começar a trabalhar muito esse aspecto ainda já vai ser no segundo vídeo, problema, causa e efeito, vocês vão entender que a questão financeira, ela gera uma série de problemas sociais para a pessoa. Por exemplo, quem é um analfabeto financeiro, quem não tem a noção de juros simples, juros compostos, aritmética básica, quem tem essas dificuldades tem uma probabilidade muito maior de se endividar. Ok? Quando a pessoa se endivida, ela começa a gerar uma série desses problemas sociais para trás que eu estou falando. Ela perde a casa, ela briga
acaba brigando com o marido ou brigando com a esposa, ela muda a alimentação de casa para conseguir pagar, ela tira o filho de uma escola melhor e coloca numa escola pior. Veja que a questão financeira ela gera uma série de problemas sociais. Por isso que eu sou muito, eu concordo muito de que assim a melhor política, as melhores políticas públicas são aquelas que conseguem fazer com que as pessoas tenham emprego e consigam empreender, que as pessoas tenham dinheiro, porque a pobreza ela é a origem de grande parte dos problemas sociais, grande parte dos problemas sociais. Então, quando eu não tenho acesso ao sistema bancário, também. Agora a gente tem uma onda de fintechs aí que estão gerando um impacto social muito grande, não só um negócio de impacto, né? Existem fintechs, hoje existe até bolsa de valores de impacto social, existe banco social, banco comunitário, enfim, existem diversas iniciativas aí que são iniciativas de impacto social que elas estão gerando, tornando acessível o sistema bancário. Imagina uma pessoa que não tem banco, né? Como é que ela recebe? Ela recebe com dinheiro, né? Então, isso, quem trabalha no mercado informal, isso começa a dificultar o pagamento e o recebimento. Como é que ela paga as contas dela? Né? Ela tem que ir sempre num banco, num caixa, pagar, não consegue. Então, ela perde tempo da vida dela. Ao invés dela estar trabalhando, ela está enfrentando uma fila. Hoje, com o sistema bancário muito digitalizado, as pessoas em isolamento, quem não tem acesso ao sistema bancário, aí você fala, fica em isolamento aí, né? Quem não tem acesso ao sistema bancário. A pessoa não tem emprego e não tem banco. Aí você manda ela ficar em isolamento, né? Fica aí, trancada. Não tem como, não tem como. A pessoa tem que sair de casa, trabalhar, pegar o sustento para botar comida dentro de casa e tal. Por isso que essa política de isolamento, ela funciona muito bem em países que não tem esse tipo de problema social. E no Brasil, ela tem uma taxa de isolamento, que era sempre acompanhado, não sei se vocês lembram no início, né? 70% das pessoas estão isoladas, outros 30% estão rodando na rua. Porque é isso, não tem como ficar 100% em casa. Primeiro que tem os trabalhadores de serviços essenciais, né? Eles estão na rua. E outra, tem gente que não tem como ficar em casa. Então você diminui o quê? O fluxo nas ruas e diminui o contato entre as pessoas. Agora, 100% lockdown mesmo no Brasil, a gente não teve. Teve no começo ali, estava todo mundo assustado, mas a gente não teve. Então, na verdade, as medidas restritivas no Brasil, que também não foram bem executadas, pelo menos aqui em Brasília, né? Não sei, nos outros estados, pelas notícias também não. Infelizmente, né? Infelizmente, elas não surtiram tanto efeito. E eu já estou também voltando aí para um grande problema social que a gente está tendo e perdendo aqui um pouco o fio da meada. Autonomia, trabalho, empoderamento econômico, né? Desemprego, problema, subemprego, trabalho em situações análogas à escravidão, né? Pessoal, isso aí não existe mais. Aqui mesmo, moro em Águas Claras, aqui em Vicente Pires, libertaram ali 8 pessoas lá que eram mantidas lá numa residência lá que tinha agricultura familiar, que estavam em situações análogas à escravidão. Quando a gente vê essa expressão, cuidado, tá? Não é, chegou lá, o cara estava preso numa corrente, tomando chicotada. Não, não é isso. São condições que são criadas pela pessoa que contrata, que coloca uma situação, coloca a pessoa numa posição de submissão. Por exemplo, eu tiro um grupo de pessoas que moram no interior de Alagoas, eu trago elas para Brasília, ok? E eu pago para elas muito pouco e dou para elas toda a estrutura para elas morarem e dormir, certo? Então, o que acontece? Eu começo a criar uma série de condições que a pessoa ela não tem autonomia. Ela não consegue sair do emprego, porque a forma de pagamento que se cria em algumas dessas situações é uma forma em que a pessoa está sempre devendo. Não, porque eu estou pagando o lugar que eu moro, mas aí não sei o quê, agora a bebida, não, mas hoje tem taxa tal. Então se cria todo um sistema que a pessoa trabalha muito e o pouquíssimo que ela ganha não a torna livre. Ela fica dependente daquela situação e às vezes não consegue voltar nem para o Estado. Muitas dessas pessoas às vezes vão para a situação de rua e tal. Isso é uma situação análoga à escravidão.
É provável que exista situações mais graves no resto do Brasil, né? Esse não é um campo que eu estudo, tinha até um colega que estudava esse campo lá no DF, um professor do curso de Direito e tal, mas, enfim, nosso país é muito grande, tem muitos problemas. Trabalho infantil, trabalhos precários, insalubres, desemprego feminino também. A gente tem problemas de etnia, imigração, né? Imigração legal, imigração ilegal. Né? Não é, porque imigração legal não gera problema, gera, né? Você tem conflitos culturais, questões éticas, muitas vezes, que são discutidas. Você tem estrangulamentos em alguns serviços, em algumas questões sociais, que vão... a migração, ela gera efeitos numa sociedade. Eticamente, eu sou super favorável à livre imigração, super favorável em todos os países. Acho um absurdo o país que restringe isso, principalmente em pessoas que estão em situação de sofrimento nessas nações ou que correm risco de vida. Só que eu entendo que esse processo ele deve ser acompanhado por as consequências que ele gera, né? Principalmente num país, é um processo muito delicado, principalmente num país como o Brasil, que você já não tem serviço, suporte social algum. Então, se recebe um grupo de pessoas num país, tem que haver um acompanhamento. Para quê? Para que essas pessoas tenham capacitação, para que essas pessoas elas tenham condição de ser inseridas no mercado de trabalho no curto, no médio prazo, se elas forem capacitadas, para que elas tenham condição de comer, etc. e tal. Não é simplesmente receber e deixar a pessoa na rua. Então, todo esse processo ele deve ser acompanhado, deve haver um olhar das políticas públicas, e no Brasil há muitos empreendedores sociais e muitos negócios de impacto que estão atuando com isso. Aqui em Brasília mesmo tem o Speak to Share, que cria aulas de línguas com imigrantes, né? Então você tem lá de um lado o imigrante, de um lado pessoas que querem aprender línguas, dois problemas sociais, né? Aqui a a lacuna que existe na aprendizagem de línguas no Brasil, do outro imigrantes desempregados. Você tem dois problemas aqui, e aí essa plataforma ela faz essa ligação, e existem diversas outras ações, muitas estimulando os empreendedores, porque eles trazem os imigrantes eles trazem outra bagagem cultural, outros olhares, então a possibilidade de desenvolverem negócios criativos é muito grande. E tem também a questão do racismo, do preconceito, esse é um problema social. Existem muitas iniciativas aí para enfrentar esse problema social. Temos aí também as questões ambientais, né? Esgotamento de fonte natural, poluição, ar, terra e água, aquecimento global e mudança climática. Aliás, tem um livro do Bill Gates agora recém-lançado muito bom sobre aquecimento global, né? Eu li esse livro, é um livro bacana, porque eu não sou da área ambiental e aprendi muito ali sobre energia e sobre emissão de gás carbônico. Ele faz um livro assim justamente para quem não é especialista. E quando um grande filântropo, empreendedor, inovador resolve escrever sobre uma área que ele não domina, a gente tem que prestar atenção, né? Um dos caras mais ricos do mundo, então tem que prestar atenção, e é realmente alarmante a situação. Alarmante a situação. O alarme que é feito hoje no mundo a respeito disso é pouco se a gente olhar os dados. Esse livro é muito bom dele, recém-lançado, lançado esse ano, recomendo. Ameaça à biodiversidade, a gente tem muitos desses problemas aqui no Cerradão, e muitos empreendedores aí, empreendedores de impacto ambiental atuando. Tem a Bárbara, muito ativa aqui no ecossistema, enfim, muita gente aí. Tráfico e abandono de animais, um outro problema. Dentro da ciência e tecnologia, a gente está gerando uma série de outros problemas aí, né? A ciência, a tecnologia, ela chega, mas ela traz problemas de privacidade, problemas de segurança, problemas de exclusão digital. Pessoas que não têm acesso, elas estão excluídas, né? E hoje praticamente tudo está no âmbito digital. Como que faz com essas pessoas? Ou pessoas de outras gerações que não têm capacidade de navegar, estão completamente excluídas, né? É como se fosse... por isso que falam em literacia... alfabetização digital. Por quê? É como se você implementasse uma nova língua num país e tem muita gente que não sabe falar aquela língua, né? Então, agora eu vou implementar o inglês, tudo a gente vai fazer em inglês, ou seja, tudo a gente vai fazer na internet, só que tem um monte de gente que não sabe falar inglês. As pessoas elas ficam completamente excluídas. Então, são vários problemas que se desdobram daí.
muitos problemas físicos e mentais também oriundos aí da ciência e da tecnologia. E outros problemas, né, pessoal? Isso aqui eu só agrupei em alguns campos: envelhecimento da população, terrorismo, falta de acesso à cultura, grupos sociais vulneráveis, mobilidade e transporte. Fechou, gente? Então, beleza. Pausa aí para vocês descansarem. Daqui a pouco tem um outro vídeo continuando aí essa parte de tipos de problemas sociais. Um abraço. Tchau, tchau.